Escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 3, está escrito: Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Aqui a palavra ainda não terminou em ponto final, ela está em uma vírgula, mas eu quero parar por aqui. Queridos amados, eu sei que por muitos tempos sempre a igreja evangélica, em si, quando veio desde o princípio, ela tem enfrentado diversas demais burocracias humanas por causa de um assunto polêmico em que traz dissensão, entre muitas pessoas. A igreja evangélica, por nome de protestante, ela sempre tem enfrentado diversos mais problemas neste mundo por ter pregado a palavra de Jesus. E nesse meio de pregação, de não só anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, ela também sempre vem anunciando as coisas em que não agrada aos olhos de Deus. Por causa disso, nós temos levado o nome de protestante desde o tempo de Martinho Lutero para cá. Quando nós levamos esse nome de protestantes, nós sempre temos que considerar que foi a pregação da verdade que sempre tem feito com que as coisas deste mundo não viessem a ser competente com as nossas demais doutrinas. Por exemplo, nós sempre anunciamos acerca que uma pessoa cometer adultério é um pecado gravíssimo e Deus não aceita isso, e quem comete esse tipo de pecado tendo conhecimento que é errado, certamente será castigado severamente pelas mãos de Deus. Quem comete fornicação, que é o sexo fora do casamento, é errado. E nós não admitindo isso que aconteça, nós sempre protestamos e nós não aceitamos que isso seja cometido entre nós. Por causa disso, muitas pessoas têm se feito inimigas daqueles que pregam esta verdade. Muitas pessoas têm se feito inimigas daqueles que sempre anunciam as coisas que Deus manda nos dizer. Porque nós sempre, irmãos, deixamos claro em dizer em que nós morremos para esse mundo para vivermos para Deus. Quando nós morremos para o mundo, é bem manifesto em que nós já não fazemos mais parte dele, porque está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, assim que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquela vida em que nós vivíamos de estar xingando, nós não xinga mais, mas nós lutamos para que aqueles que estão xingando venham também ao conhecimento da palavra de Deus e se arrependa. Aqueles que estavam vivendo uma vida demasiadamente nos vícios, seja de droga, bebida alcoólica, seja em tráfico, seja em homicídio, seja em demais coisas erradas deste mundo, agora que aceitou a Jesus Cristo, foi liberto dessa vida e já não pratica mais. Porque quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós entendemos em que estas coisas em que nós pensávamos que colaboravam para a vida, certamente nos estavam levando para a morte. Porque a palavra de Deus diz que há vários caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim deles é caminhos de morte. E consequentemente, muitas pessoas, por detestar a palavra de Deus, elas têm enfrentado diversas coisas como consequência nesta vida. Mas como se não bastasse, o diabo tem feito com que muitas vezes nos corações de muita gente aparecesse demais formas de atrair muitos crentes a parar de pregar essa palavra. E infelizmente é o que aconteceu e está acontecendo, embora seja profeticamente, seja de profecia da palavra de Deus, em que no final dos tempos
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará? Mesmo embora a palavra de Jesus dizendo em que mesmo, com tantas coisas assim, no final dos tempos, as coisas iriam estar apertando e poucos que estaria passando pela porta estreita e o caminho apertado, nós devemos considerar em que antigamente, antes do ano 2000, as coisas eram muito diferentes, mesmo não tendo a tecnologia que existe hoje. Os crentes pregavam a palavra de Deus independente do que poderia acontecer, e elas enfrentavam diversos tipos de provação, tentações e muitas críticas e muitos castigos, em que hoje, nos tempos presentes, se acontecer isso, até mesmo os evangélicos costumam a se escandalizar. Mas dentro do que está na palavra do Senhor, está escrito em que devemos estar sempre dando bom testemunho e sendo recomendáveis em tudo, sendo recomendáveis em parte de tribulação, aflição, perseguição. Devemos ser recomendáveis na boa palavra, na boa conduta, em todas as coisas de exemplo perante Jesus. Quero dizer para vocês em que no tempo presente desse século 21, a modernidade tem sido avançada, aonde se você começar a pregar a palavra do Senhor sobre aquilo que não agrada a Deus, há muitas coisas que vão te acontecer automaticamente, porque a palavra desse mundo, a palavra de Deus, ela é loucura para este mundo, mas só que para quem conhece o reino dos céus, é poder de Deus para a nossa vida eterna. Se você pensar em que pregar a palavra de Jesus somente sobre o amor dele tornará as pessoas a serem libertas de todos os pecados, se você pensar em que somente a mensagem da cruz do Calvário vai libertar muitas pessoas dos pecados em que elas vivem, liberando o acesso para o reino dos céus, quero te dizer que há algo por trás em que de fato poderá não ser o suficiente. Porque a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém depois Jesus diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro venha Jesus e ele te liberta. Depois, se você quiser ir após ele, deve renunciar a si mesmo, tomar algo que é envergonhador nesse mundo e seguir a ele. Porque se nós simplesmente levantar a nossa mão, eu o aceito na minha vida, mas continuar na mesma prática, na mesma conduta pessoal em que estava antes de fazer este anúncio, de fato não houve transformação. Diz a palavra que se não houver o nascimento das águas e do Espírito, não é possível alcançar a vida eterna. O nascimento do ventre da mãe é carnal, mas o nascimento das águas e do Espírito é espiritual. Se eu nasço para esse mundo, aqui no mundo eu vou ficar, mas se eu nasço em espírito com Deus, eu vou permanecer. Se eu tomar a minha vida para continuar somente fazendo aquilo que parece ser o que não é, eu estou perdendo o meu tempo. Se eu olhar ao meu irmão e vendo ele xingar, se eu olhar para o meu irmão e ver ele beber bebida alcoólica, se eu olhar para o meu irmão e ver que ele está andando contra a vontade de Deus que eu conheço, eu mesmo estou contribuindo para ele viver na morte e não para a vida. Nós devemos ser recomendáveis nas perseguições, porque a pregação da verdade de Deus contribui para muitas perseguições nos acontecer. Quantas vezes eu pregando a palavra contra esse negócio da pessoa divorciar e casar 3, 5, 30 vezes é pecado, e as pessoas me perseguiam, querendo que até mesmo eu fosse disciplinado na igreja. Quantas vezes eu pregando contra a imoralidade sexual,
fazia com que muitos me xingassem e até mesmo ficavam até interrogando a mim, caçando jeito de me tentar para me pecar. Eu pregando a palavra do Senhor contra o negócio de crente ficar com quem não é crente é pecado, e sempre as pessoas me falavam que eu era rígido, religioso e fanático. Essas perseguições acontecem porque eu conheço a verdade. A verdade de Deus não é como o mundo pensa que é. O mundo pensa que Deus ele é bonzinho e te aceita como nós pensamos que devemos ser. É aquele ditado: Deus só quer o teu coração. Enquanto isso, as almas sempre morrem. Aí nós vai lá no velório, as pessoas estão lá, que Deus o receba lá no céu, os anjos estão em festa, nós vamos te encontrar lá. E as mais diversas seitas vai ter o purgatório e vão morrer, mas só que vai para o céu por meio da purificação do fogo do purgatório. Mas na realidade, irmãos, diz a palavra: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pode ter o dom de expulsar demônios, pode ter o dom de pregação, pode ter o dom de profetizar, mas dons não é sinônimo de santidade para levar para o céu. Sinônimo para entrar no céu é arrependimento de pecados e viver na santidade divina. Devemos ser recomendáveis na perseguição, devemos ser recomendáveis nas tribulações, devemos ser recomendáveis nas horas em que estivermos nas necessidades. Porque quando nós tomamos a posse de anunciar a verdade de Deus, sempre vai haver descarte, sempre vai haver rejeição da sua pessoa. Mas você alegra por isso, porque enquanto o mundo não te ama, enquanto o mundo te odeia, você está estendendo as mãos e dizendo para alguém: Jesus te ama, sai do mundo de pecado, venha conosco, porque Jesus ele morreu por você. Se alegra quando o mundo te persegue, porque quando nós olhamos que o mundo perseguiu Jesus, foi porque ele foi diferente. E a sua vida com Jesus Cristo faz com que você seja diferente desse mundo atual. Se você tem costume de orar de madrugada, continue, porque essa é a sua diferença. Se você não tem o propósito de exercer título na terra, continue, porque você está sendo diferente. Porque o mundo ambiciona fama, sucesso, poder e dinheiro, mas nós não. Nós sabemos em que tudo aqui é passageiro. Lutemos pelo que é do reino dos céus, porque aqui na terra tudo vai passar. Tornemos sempre recomendáveis, para que quando alguém vier nos interrogar sobre esta fé que nós temos, nós tenhamos a palavra o suficiente para convencê-los em que a nossa carreira não é em vão. Há muitos no mundo estão sempre correndo atrás do dinheiro, mas me pergunta qual é o resultado desta carreira? Nada, porque o dinheiro o ladrão rouba, e quando a morte chega, o dinheiro fica para quem não trabalhou e vai possuir ele, você não leva para lugar nenhum. Me pergunte para que eu vou correr atrás de fama, sendo se num momento de tempo, se a minha vida chegar a óbito, a fama vai embora e eu simplesmente serei esquecido nas imaginações dos homens, como se os meus dias na terra não fossem existentes aqui um dia. Mas me pergunta qual é o resultado da minha fé em Jesus. A minha fé em Jesus Cristo me proporciona paz nessa vida, me proporciona graça com a minha esposa, me proporciona alegria nos momentos em que eu estou triste na carne, me proporciona virtude quando eu estou orando, me proporciona alegria quando eu estou chorando.
porque isso é 100 vezes tanto aqui na terra, coisa que o dinheiro, a fama e o poder da terra não consegue pagar e nem conquistar. E sabe o resultado disso? Se eu morrer, eu vou herdar a vida eterna. É 100 vezes tanto na terra, mas ainda mais que 100 vezes tanto, eu vou herdar a vida eterna. Eu vou morrer, eu sei que um dia eu vou morrer, se Jesus não voltar primeiro. Eu sei que um dia eu vou ser velado, mas só que quando o povo pode estar pranteando pelo meu corpo no velório, a minha alma vai estar pertencendo à maior alegria que o ser humano nunca conheceu aqui, é lá na glória do céu. O meu resultado eu sei que não é em vão, e é isso que eu quero falar para você. Eu não estou importando se o mundo vai me gostar de mim, eu não estou importando se as pessoas vão me querer por perto. Eu quero te dizer o quanto Jesus ele faz tudo por você. Você que pensa em se suicidar, o suicídio não é o resultado para acabar com o seu problema. Você que vai na bebida alcoólica, na boate, no boteco, no cigarro, no vício, na sinuca, na aposta, pensa que isso é satisfação para você, eu te desengano, porque isso não traz virtude, isso não te traz alegria, isso vai te levar a problema familiar, vai te levar a ansiedade, vai te levar a prejuízo financeiro, vai te levar a prejuízos na sua saúde. Mas se você aceitar a Jesus, você vai adquirir paz, seu problema será solucionado e você vai experimentar a paz que o mundo não tem. Eu te digo que Jesus te ama. O centro de Macumba luta para mim para parar de pregar que Jesus te ama. Os espíritas lutam para mim parar de pregar sobre isso, porque eles acreditam na reencarnação. Mas eu te digo, em que Jesus Cristo, ele ressuscitou o seu próprio Espírito, não foi Espírito de outro que o levou para o céu, e assim também não será outro que estará dentro de você, mas se você aceitar Jesus, aí é ele que vai dominar o seu viver espiritual, interno e físico também. Eu quero dizer a todos, nunca te preocupa com as blasfêmias que o mundo fala de você, por você levar uma conduta de vida diferente das demais. Não fica desanimado, meu irmão, minha irmã. Você que conserva o porte cristão que você foi ensinado, não fica preocupado com isso. Quando você vê muitas pessoas xingando, mas você não xinga, indo a ambientes de escarnecedores e vocês não vão, e você começa a desanimar por aquela angústia tomar seu coração, por você ver que você luta tanto para servir a Deus. Muito sei que também você busca para adquirir uma bênção, uma conquista aqui na terra. E você, por não ter conquistado ainda, você olha a vida do ímpio que só faz o que não presta, e você vê que ele consegue conquistar, mas você ainda não conquistou, sendo se você é filho do dono do ouro e da prata. Você começa a desanimar, mas não fica preocupado. Se você está na presença de Deus, você conquistando ou não, no livro da vida está o seu nome. Você um dia vai experimentar o que o mundo não conhece. Não desanima não, vai em frente, prossiga, pregue mais a palavra de Deus. Não olha para trás não, porque se alguém olha para trás, certamente não poderá entrar no reino dos céus. Quem lança a mão do arado e olha para trás não pode experimentar a glória.
Mas eu quero aqui dizer, seja recomendáveis na tristeza, seja recomendáveis na hora da necessidade, porque nisso o mundo vai conhecer em que nós não temos preocupação da coisa terrena, nós não temos amor pelos bens materiais, nós temos gozo de pertencer à vida eterna. Chora, mas você saiba que seu choro Jesus enxuga, Jesus consola, Jesus faz por você. E continue pregando mesmo. Leve a semente do Evangelho. E não importa se o que Deus te manda falar é coisas que o mundo pode até mesmo te detestar, mas você lembra, vai ter recompensa, você não vai ficar somente nisso. Permaneça pregando contra a sensualidade, permaneça pregando contra a moda, permaneça pregando contra o estilo mundano, continue pregando contra o homicídio, contra as más palavras, continue pregando contra o profanismo, contra as coisas semelhantes aos fariseus que querem muito se aparecer, mas não tem nada em prática. Pregue a palavra, índice a tempo e fora de tempo, te torne recomendável em tudo e nunca te canse dessa carreira, porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não